Dois, três. Pode pôr no ar. Sim, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa live inspiradora. E começo por falar um pouco sobre o meu papel aqui hoje. Eu sou a moderadora da live sobre a internacionalização dos negócios femininos em língua portuguesa, que está a ser organizada pelo Vale do Pinhão. Sou Patrícia Gonçalves, sou portuguesa, sou licenciada em Engenharia do Ambiente e sou administradora de várias empresas de um grupo empresarial, que é o Grupo Monte, que opera em Portugal, Angola e Brasil. Sou, acima de tudo, embaixadora master de Portugal do Clube Mulheres de Negócios e sou apaixonada por pessoas. E sou também impulsionadora do desenvolvimento da mulher no mundo empresarial. E hoje tenho o privilégio de moderar, como referi há pouco, esta live com a partilha da visão de duas mulheres de destaque e inspiradoras, fantásticas, e temos então a nossa Cris Alessi, que é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, e a Rijarda Aristóteles, que é presidente e fundadora do Clube Mulheres de Negócios de Portugal. E o tema que nos une hoje é a internacionalização dos negócios femininos em língua portuguesa. A internacionalização dos negócios, propriamente dita, é algo já muito estudado e analisado em termos globais no mundo e já foi muito estudada a sua relevância e importância nos negócios. Contudo, o que nos diferencia hoje e no nosso tema é a visão desta internacionalização numa vertente feminina. Hoje em dia, constatamos que apesar de uma evolução positiva em alguns países no mundo das mulheres nos negócios, ainda há um longo caminho a percorrer. E então, para aprofundar este tema, nada melhor do que ouvir a visão e a perspectiva destas duas mulheres inspiradoras que fazem acontecer. Por isso, muito obrigado, Cris Alessi, muito obrigado, Rijarda Aristóteles, pela vossa disponibilidade, e começaria por pedir a cada uma de vós para partilhar connosco um pouco de vós. Quem são? E o que é que presidem? Quais são as vossas instituições, aquilo que vocês presidem? Tenho a palavra, Cris, uma honra estar à conversa convosco. Muito obrigada, Patrícia, por essa introdução, pela apresentação. É uma honra estar do lado aqui da Rijarda e de você também, apresentando essa live com um tema fundamental, que é negócios liderados por mulheres, e ainda mais acoplando aqui a internacionalização, que é um projeto, é uma perspectiva que muitas mulheres não enxergam nos seus horizontes, e vocês, como o clube, colocam isso, aproximam isso da perspectiva das mulheres. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e privilegiada de poder, dentro das plataformas do Vale do Pinhão, trazê-las para conversar com o nosso ecossistema aqui, não só de Curitiba, mas do nosso Brasil inteiro. Então, muito obrigada pela oportunidade dessa conversa. Eu me chamo Cris Alessi, sou presidente aqui da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A Agência Curitiba, ela é o braço da Prefeitura Municipal de Curitiba quando a gente fala de desenvolvimento econômico, com a camada de inovação, com o grande programa da cidade chamado Vale do Pinhão.
Me tornei presidente da agência em 2018, eu sou publicitária de formação, especialista em marketing digital, então trabalho com essa transformação digital de empresas e negócios há mais de 15 anos, transformação digital tão importante no momento que nós vivemos e para o futuro do empreendedorismo, do trabalho em geral e do mercado para mulheres. Sou presidente do Conselho Municipal de Inovação, criado a partir da Lei de Inovação da cidade de Curitiba. Também sou presidente do Fórum Nacional em Novas Cidades, ligada à Frente Nacional de Prefeitos, que une os secretários que têm a pauta de inovação nas suas áreas. Então, para a gente levar esse assunto num âmbito nacional, é muito importante, relevante para as cidades, né? O olhar de cidades de inovação para a gestão pública, principalmente. E também, acho que aqui vale ressaltar que a gente criou junto com a ACESPRO, que é a Associação de Empresas de Tecnologia do Paraná, um Conselho de Mulheres na Tecnologia, porque também achamos que esse é um espaço que as mulheres precisam ocupar mais, então acho que a gente também vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Entrando um pouquinho no programa Vale do Pinhão, acho que é importante ressaltar que o Vale do Pinhão é um grande movimento da cidade de Curitiba, para que a gente consiga promover ações de empreendedorismo, de inovação, unindo diversos atores, então colocando a universidade, junto com o setor público, junto com as startups, junto com as empresas. Então, esse ecossistema de inovação unido, pensando no desenvolvimento econômico, nos próximos passos para essa nova economia e para cidades dentro desse contexto de nova economia. E aí passam diversos pilares, né? Que passa pela urbanização, passa pela transformação digital, passa por legislação, passa por educação empreendedora e digital. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente também vai conversar hoje. E, de novo, me sinto aqui honrada de estar com vocês. Com certeza vai ser uma conversa muito gostosa nessa tarde de terça-feira. Muito obrigada, Cris, Alessi. É sem dúvida uma honra ter uma mulher a liderar como presidente de um projeto que também promove as mulheres, e Curitiba é um caso também de internacionalização, porque tem uma visão no mundo. Toda a gente conhece Curitiba pela sua marca, a sua imagem de marca forte, que deixa não só no Brasil, mas também no mundo. Por isso, Rijarda, eu gostaria então que falasse um pouco sobre quem é Rijarda e o projeto que fundou há pouco mais de um ano e meio do Clube Mulheres de Negócios em língua portuguesa. Tem a palavra. Obrigada, Patrícia. De fato, é um momento muito especial esse nosso, né? Encontrar mulheres que, de fato, não só inspiram, como com seus exemplos conseguem transformar, criar ecossistemas que não ajudam somente, mas que elevam cada vez mais esse olhar feminino para o mundo dos negócios. Então, muito obrigada, Patrícia, por que é a minha querida embaixadora aqui de Portugal, não é? É uma querida realmente. Patrícia é uma mulher realmente espetacular, inspira também muitas outras mulheres, e a mim, inclusive. Muito obrigada, Patrícia, por ter aceito esse nosso desafio, né, Alessi, de estar aqui com a Cris, na realidade, Patrícia, estar aqui conosco, e quero também já agradecer as nossas embaixadoras, a Sônia e a Cida, que são duas incansáveis, a Cida Lopes e a Sônia Crisóstomo, que são embaixadoras do nosso clube, que tem uma grande relação com Curitiba, não é? E que quando surgiu uma oportunidade, elas imediatamente lembraram do Vale do Pinhão, lembraram da Cris, lembraram da Síria, lembraram do PK, não é? E foram lá apresentar essa ideia, e aqui estamos nós. Eu, de um tempo para cá, resolvi sintetizar o meu currículo, dizer simplesmente que eu sou presidente do Clube Mulheres de Negócios Portugal. Porque talvez isso, hoje, essa simples frase, consiga sintetizar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu decidi fazer como
como motivo de vida, em termos não só de negócios, mas de legado que eu quero deixar, e não só eu, como todas as embaixadoras, queremos deixar no mundo. Né? Então, hoje, conduzir um negócio absolutamente inclusivo, fruto, filho e crescido, no momento, talvez, de maior desafio que nós tenhamos notícias, né? Porque com tudo que nós sabemos, com todas as técnicas e tecnologias, um simples vírus nos colocou de joelhos o mundo inteiro durante praticamente 2 anos, e nós ainda estamos, não é? Já levantamos um joelho, mas ainda continuamos ali à mercê do que esse vírus pode fazer. Então, este é talvez o maior paradigma que nós, nos tempos contemporâneos, podemos pensar em viver. Então, hoje eu me sinto muito à vontade de transitar neste mundo dos negócios femininos com um negócio criado a partir da pandemia. Né? Entretanto, talvez seja importante mencionar, eu sou brasileira e escolhi Portugal, escolhi Lisboa como minha casa desde 2014, né? E vim para Lisboa após fazer um estudo muito severo dos cenários dos países europeus para um doutoramento em História, e aí uma primeira grande escolha, não é? Fazer um doutoramento em História. Não é? E consegui, com a família, vir para cá. Consegui também concluir o meu doutoramento recentemente, então eu sou doutora em História, com muito orgulho, né? Porque é, de fato, um exemplo para que nós nunca deixemos de sonhar aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, sonhar e concretizar aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos ser. Né? Então, isso também talvez seja importante mencionar. Uma outra situação que talvez seja relevante para basear essa opção em ser presidente desse clube fantástico que reúne tantas mulheres maravilhosas, é a minha experiência empresarial no Brasil, notadamente Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu fui empresária da área de comunicação, fui dona do primeiro canal médico de televisão, e com muita honra, a minha agência, tinha uma agência de publicidade, Cris, e nós, na agência, eu e meu time, que realmente maravilhoso, eu tenho muita sorte, que a gente pode traduzir por muita ação, não é? De ter sempre times fantásticos, e nós desenvolvemos a grande campanha que originou com o Basta no Tabagismo aí no Brasil, que foi Cigarro por Amor Pare. Então, esses é um currículo que eu gosto muito de lembrar, hoje que eu sou presidente desse nosso clube. Né? Então, o Clube Mulheres de Negócio Portugal, como disse anteriormente, ele nasceu, eu digo que ele é fruto da pandemia, porque ele nasceu dia 9 de março de 2019, 2 dias antes do primeiro confinamento aqui de Portugal. E ele nasceu por uma certa iluminação. Eu acredito mesmo que quando nós estamos disponíveis, as ideias que não pertencem a ninguém e são de todos nós, elas chegam até você. Não é? Elas nos chegam. E o clube, ele também não nasceu como clube no instante imediato, mas como fruto de 4 anos, que eu chamo de mercado teste, de um grupo de mulheres de várias nacionalidades que eu consegui juntar aqui em Lisboa, e partindo de uma máxima, que a primeira liberdade feminina é a financeira. Nós não podemos minimamente pensar em sermos livres se nós não conseguimos pagar as nossas contas, se nós não podemos pagar as nossas escolhas. Então, este movimento que nasceu como grupo em 2016 foi num crescendo e culminou com o nosso hoje grande Clube Mulheres de Negócios Portugal, que em um ano de pandemia e um ano de existência cresceu algo em torno de
500%. Nós já estamos hoje 610%, mas um ano de clube nos dá o belíssimo percentual de 500%, não é? Então, eu acho que essa nossa live hoje, esse encontro, não é, nosso, vai exatamente juntar esses dois grandes movimentos, não é, que nós estamos a perceber aqui uma grande sinergia confluente de propósito, de objetivo e principalmente de ação, não é? Porque sem ação, por mais amor que nós tenhamos, por mais desejo que nós tenhamos, nós não saímos do lugar. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Rijarda, e um agradecimento também especial por eu poder integrar esse clube fantástico, e é para mim uma honra ser embaixadora Master de Portugal. Cris, agora voltando ao nosso tema mais focado na internacionalização e na mulher empreendedora, eu gostava que partilhasse connosco a sua visão sobre o empreendedorismo feminino, partilhasse também um pouco connosco, pois certamente temos várias pessoas que falam português, que estão espalhadas pelo mundo. O que é esse prémio da empreendedora curitibana? O que é que está na base de Curitiba, estar tão preocupado com as mulheres empreendedoras e até ao ponto de as premiar? Por isso, gostaria que partilhasse essa visão connosco sobre a sua perspectiva do empreendedorismo feminino. Eu penso que a Cris deve ter bloqueado, Rijarda, e se calhar para irmos prosseguindo... Voltou. Já voltou. Cris, não sei se conseguiu acompanhar, mas o que eu gostava de partilhar exatamente. E aproveito também para quem está a assistir, e porque certamente já conhecem estas mulheres, porque elas são muito, muito ativas e participam em muitos projetos. Se quiserem fazer questões, usem o nosso chat do YouTube e que todas as conseguirmos, faremos por responder ou hoje ou posteriormente. Faça favor, querido. Então, eu acho que a questão do empreendedorismo feminino e, na verdade, o papel da mulher no mercado de trabalho, né, de uma forma bastante abrangente, é uma causa que a gente vem falando muito forte nos últimos anos, trazendo dados do número de mulheres como líderes empresariais, o número de mulheres em conselhos executivos de empresas, de uma forma muito consistente, falando que esses dados, esses números não condizem à realidade das mulheres no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala que de cada 10 líderes nas empresas, ou presidentes, diretores, CEOs, um é mulher, é um dado muito contraditório ao número de mais de 50% das mulheres no mercado de trabalho, é o número mais de 50% das mulheres em universidades, né, graduadas. Então as mulheres têm mais educação, as mulheres estão, em sua maioria, no mercado de trabalho e não alcançam as carreiras, as lideranças das carreiras, nem no mercado empresarial e nem nas empresas que hoje estão fazendo transformações tecnológicas como CEO e como geradoras desses negócios que vem mudando a forma como a gente consome serviços e produtos. Então, se a gente continuar apenas falando ou mostrando esses números do jeito que estamos, né, existem pesquisas que nos mostram que a gente vai levar 200 anos para chegarmos à equidade de gênero. Então, eu falo que a gente precisa ser disruptivo, a gente precisa ser radical nessa transformação. E aí, sermos disruptivos e radicais exige um movimento da sociedade como um todo, de homens e mulheres, né?
se são os homens que contratam, se são os homens que estão nesses cargos de liderança, que fazem a ascensão profissional dos seus funcionários, são eles também que têm que entrar conosco nessa visão e nessa luta, né? Mas o que a gente percebe também é que o perfil comportamental que a mulher tem de sensibilidade, de resolução, né, de problemas complexos, de inteligência emocional, de trabalhar em times colaborativos, né, são perfis mais femininos do que masculinos, são comportamentos mais femininos do que masculinos, são também as habilidades mais desejadas no mercado de trabalho, em todos os níveis, em todas as empresas. Então, onde é que está o gap, né? Onde que está a diferença? E aí a gente roda por aí e ouve empregadores, né, dizendo, poxa, eu tento contratar mulher, mas eu não consigo. Aí eu falo que às vezes eu quero me matar quando eu ouço uma frase como essa, que eu falo, gente, elas estão ali. Só que se a gente não entender essa diferença de comportamento também, por outro lado, que a mulher, ao se candidatar a uma vaga de emprego ou ao abrir um negócio, ela se propõe a assumir menos risco, ou ela só se propõe a fazer algo que ela se sinta completamente preparada, se a gente não entender também esse comportamento feminino, nós não conseguiremos dar os próximos passos. Quer ver um exemplo? Quando lá tem 10 requisitos na contratação, nas vagas de emprego lá para uma contratação de uma grande empresa, 10 requisitos. Se a mulher se enxerga em 6 desses requisitos, quer dizer, se ela atende 60% desses requisitos, ela submete seu currículo para aquela vaga. Senão, ela nem submete, ela não tenta, porque ela não se acha preparada. O homem, se ele se atende 40% desses requisitos, ele submete. Essa diferença é muito forte, e é uma diferença comportamental, causada por inúmeros fatores, um pouco de vieses inconscientes, né? Um pouco de machismo estrutural, que a mulher também tem esse machismo estrutural, né? Ela vem de uma sociedade machista, então ela se sente também forçada a isso. Outro dado que eu acho muito interessante é que tem uma pesquisa que fala que 6 de cada 10 homens negociam seu primeiro salário quando eles saem do mercado da universidade. As mulheres, 2 em cada 10 mulheres negociam seu primeiro salário, porque a relação da mulher com a remuneração também é diferente, né? Então, são tantos pontos que nós precisamos abordar com clareza, de peito aberto, falando de dados, mas também falando de como uma sociedade, em conjunto, a gente muda esse cenário. Eu acho que essa é a discussão real, né? Sem vitimizar, sem achar, né, que a gente pensa porque nós merecemos, não, porque nós somos competentes, porque nós temos os requisitos necessários, mas talvez a forma como a sociedade está impondo essas contratações, até essa abertura de novas empresas, quando a gente fala em mercado de tecnologia, né, esse clube muito masculino da tecnologia faz com que as mulheres se afastem dessas áreas. Então, são alguns pontos aqui, Rijarda, para você com certeza, com a sua visão, colaborar. Antes de passarmos à Rijarda, eu gostava de ouvir que a Cris explicasse um pouco sobre esse prémio da empreendedora curitibana. Acho que disse bem, verdade, não é? Verdade. Esqueci disso. Me empolguei aqui na fala, esqueci desse ponto. Bom, a gente faz, então, desde 2017, nós realizamos um projeto continuado de empreendedorismo feminino, justamente para ir trabalhando. A gente sabe, assim como o clube foi criado, acredito muito com isso, como as mulheres precisam de apoio de outras para se sentirem mais fortes para entrar no mercado. Então, o programa Empreendedora Curitibana, ele é esse espaço de fala, de apoio, de capacitação, de encorajamento, de evolução
de mulheres no mundo do empreendedorismo, para que elas abram seus negócios, que elas corram, né, se sintam confiantes para seguir na carreira do empreendedorismo. A cada 2 anos, nós fazemos a premiação das mulheres que têm as empresas nesse programa, né? Então, esse ano, 2021, a gente abre pela primeira vez a capacitação, essa premiação, não só para Curitiba, mas para toda a região metropolitana. Então, são mais de 20 cidades aí que fazem parte dessa região metropolitana, que podem submeter seus projetos em 5 categorias diferentes, porque a gente vai desde a ideia inovadora. Então, se essa mulher ainda não tem uma empresa, mas tem uma ideia que ela acredita que ser uma ideia empreendedora, ela pode participar, até a mulher que tenha uma microempresa, seja uma empreendedora individual, uma pequena e média empresa, até a mulher que tenha uma startup, uma ideia mais tecnológica, uma empresa mais tecnológica. E esse ano abrimos uma categoria que a gente se orgulha muito, que é de impacto social. Então, se a mulher tem pelo menos 50% do negócio, é empreendedora individual, ou tem pelo menos 50% do negócio, ela pode se candidatar. Essa premiação é muito bacana, porque ela dá muita visibilidade para as empreendedoras e para os negócios, mas também ela possibilita muita mentoria. Então, a gente tem um grupo de mentoras do Empreendedora Curitibana. A Rijarda falou de times, né? Falou de pessoas, e aí não posso deixar de falar os nossos times aqui que fizeram muita força e muito trabalho para que isso aqui acontecesse hoje, né? Então, essas pessoas que são tão apaixonadas quanto nós, capazes de fazer acontecer, elas ajudam essas mulheres na melhoria dos seus negócios, seja financeiro, seja de RH, seja de marketing, enfim, de várias áreas. Então, essa premiação é uma oportunidade de visibilidade, mas também de melhoria aí contínua dos negócios. Muito obrigada, Cris. É fantástico, é apaixonante, porque ver, não é um país, mas é toda uma prefeitura, digamos assim, que também é liderada por mulheres, por aquilo que eu tive a ler, de Curitiba. Eu já conheço Curitiba dos meus tempos da escola, por se destacar também na minha área, que é a área ambiental. E não só na vertente do feminino, digamos assim. Rijarda, eu gostava também que partilhasse um pouco connosco, até porque o Clube Mulheres de Negócios, acima de tudo, promove também não só as mulheres de negócios que já são empreendedoras, mas inspira outras mulheres a empreender negócios, muitas vezes já numa outra fase da sua vida. E por isso eu gostava que desse a sua percepção, aproveitando também estas palavras que a Cris nos referiu, de um estudo de caso, algo prático que estão a implementar em Curitiba, daquilo que estão a viver, uma realidade se calhar diferente em cada sítio e em cada cidade do Brasil e em cada sítio do mundo, e eu gostava que passasse a sua percepção sobre esta importância do empreendedorismo, até porque a Rijarda é uma das defensoras, costuma dizer muitas vezes que empreender é uma palavra feminina, e por isso passe-nos, por favor, e inspire-nos também sobre a sua experiência nesta vertente. Obrigada, Patrícia, com muito prazer. E a Cris trouxe tantas coisas fantásticas aqui para a gente pensar, não é? Daria para nós fazermos algumas horas aqui conversando sobre esses temas que são absolutamente da ordem do dia, né? E eu acredito mesmo que com esse advento da pandemia, muitas coisas, de fato, Cris, precisam, merecem e devem ser ressignificadas, não é? Conceitos, ações, visões, inclusive nossas, femininas, não é? O empreender, de fato, como bem disse Patrícia, é um verbo de ação feminino, não é? Então, a mulher, por si só, ela traz consigo, por absoluto aprendizado ao longo desses tempos todos de que nos conhecemos como seres humanos, a ideia do empreender. E o que é o empreender? Empreender é, com criatividade, com inovação, resolver e levar avante os nossos negócios, as nossas famílias, as nossas vidas.
E hoje, assim, se nós pararmos um pouquinho e pensarmos o que é que esse movimento global está a significar para o conjunto da humanidade, e em especial para as mulheres, nós vamos ter aí alguns raios de luz para de fato nos guiar. Não é? Veja bem, a mulher de fato foi a que mais teve a oportunidade de ressignificar esse movimento pandêmico. Foi a primeira que perdeu o emprego. Foi a primeira que fechou o seu negócio. E, pasmem, ela perdeu isso e foi para dentro de casa, muitas vezes para retrabalhar um movimento que ela já não trabalhava mais, aquele movimento da família. Era uma mulher que não estava mais, não era mais uma mulher do lar, era uma mulher de negócio, era uma mulher de trabalho, né? E ela teve que voltar para dentro de casa e encarar de frente todos os grandes desafios que esse simples movimento ocasionou. Ela veio com o marido também perdeu o emprego, o marido também, filho veio para dentro de casa porque não estava mais a estudar, e ela teve que começar a gerenciar isso daí. Se ela não tivesse já esse aprendizado histórico do empreender, o mundo tinha, de fato, explodido. De fato, tinha explodido. Estávamos em outra esfera, em outra dimensão. E ela conseguiu ressignificar. Agora, isso, por outro lado, traz uma grande perspectiva que nós não podemos esquecer, principalmente nós líderes de movimentos femininos. Trouxe uma perspectiva de que a mulher também teve um tempo, após aqueles 3, 6 meses, que todas nós viemos para dentro de casa e vivenciar o que eu acabei de descrever, ela teve aquele tempo dela repensar muitas coisas. Será que é aquilo mesmo que eu quero voltar a fazer? Será que é aquele emprego que eu quero voltar? Será que é aquele negócio que não necessariamente fui eu quem escolhi, é o que me serve para a vida? É o que eu digo sempre assim, aconteceu um momento que a essência dessa mulher, há tempos subjugada, baixada, minimizada, ressai e ela choca com a aparência dela. Porque nós temos isso, nós temos a nossa essência, que não necessariamente é aquilo que nós aparentamos, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, com esse sorriso maravilhoso que muitas vezes nós temos que colocar. Veja, a mulher, de fato, ela vive em um mês o que a natureza leva 12 para viver. Nós vivemos todos os ciclos da natureza. Nós somos a própria natureza em forma humana. Nós temos que levar isso a sério, porque esse poder feminino, e o saber, todos nós conhecemos isso, o saber serve para justificar o status quo. Esse poder feminino, né, que quando nós sabemos, ele se transforma em algo que consegue elevar a humanidade. A humanidade dá passos largos quando são os valores femininos que estão à frente. Né? E não tenha dúvida, eu digo sempre assim, né, isso é um dado real. Eu só conheço 2 mulheres donas de fábricas de armas nos Estados Unidos. As 2 herdaram dos seus pais, obviamente. Ok? Então, isso daí, quando nós falamos do ser feminino que empreende, é deixar que o ser assuma, não baixando o poder do outro, não é isso, porque nós, homens e mulheres, nós, humanidades, temos caminhos diferenciados, não é? E é isso que nós prevemos dentro do clube. Por exemplo, o nosso clube, ele trabalha isso. Nós entendemos que homens e mulheres são fundamentais em toda a história da humanidade. O que é que nós queremos? Nós queremos simplesmente trilhar, que nós conheçamos o nosso caminho feminino, que não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. E a diferença há de ser respeitada. Há de ser respeitada no mundo dos negócios, há de ser respeitada no mundo do trabalho, dentro de casa, nas relações humanas. Ninguém precisa subjugar o outro para crescer. Isso a mulher tem como essência. E eu acredito mesmo, e aí o nosso clube ele espelha exatamente isso, que essa essência feminina começa
a ser latente. E os homens inteligentes, e tem muitos homens inteligentes, não somente aqueles que não têm dinheiro, aqueles que têm dinheiro também são muito inteligentes, emocionais e têm visão de futuro. Por exemplo, eu vi um relatório de 2020 do banco, que está inclusive no nosso trabalho, do Banco Mundial, que diz claramente isso. Investir hoje em negócios comandados por mulher não é mais questão de ética, é questão de sobrevivência econômica, não é? Então, este assim, é o processo que nós temos trabalhado dentro do clube. E uma coisa que é muito interessante, se nós pegarmos os dados do Brasil, os dados de Portugal, e me atrevo a dizer, os dados do mundo inteiro, femininos em relação ao empreender, nós temos ali pontos de conexão. Não tem nada de diferente. Muda a língua, a situação é a mesma. Então, isso também é poder. Isso também é poder. Porque isso nos unifica, não é? E na hora que nós, de fato, criemos esse movimento, não é um movimento excludente, não é um movimento sexista, não é um movimento vitimista, é um movimento de centro, que diz que a mulher pode, deve, e chegou o momento de assumir o que de fato lhe compete. Então, o clube, quando ele nasce e traz essas questões, eu acredito, Cris, e a nossa audiência maravilhosa, eu sei que nós temos aí muitas embaixadoras assistindo, eu sei que elas estão aqui também conosco, estão torcendo muito para que essa sinergia convergente que nós estamos aqui com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, o Vale do Pinhão, através da Cris, através de toda a equipe da Cris, realmente se concretize, não é? Então, assim, esse movimento todo do clube, ele vai ao encontro disso. Então, quando nós criamos um clube inclusivo, não sexista e não vitimista. Cris, isso são critérios para entrar no clube, viu? Eu já devolvi joia do clube, porque uma senhora que entrou, e eu peguei um texto dela no LinkedIn, absolutamente contrário àquilo que nós defendemos, e com muito jeitinho, com muito carinho, respeito, e sem julgamento, eu pedi, então, que ela não pudesse estar ali, não é? Ela tá no clube ainda hoje, mas não é embaixadora, ela não fala em nome do clube. Então, isso é critério para nós, não é? Então, quando a gente traz isso como critério, e eu digo mais, não é porque nós somos mulheres que vestimos saias que nós somos as boazinhas da história, não é isso. Se fosse o mundo, seria outro. Nós temos que ter valores alinhados, nós temos que ter propósito alinhado, nós temos que ter visão, saber onde nós queremos chegar. Nós temos que saber isso, não é? Então, o clube sabe o que é que nós queremos. Respondendo a Patrícia, é criar uma nação empreendedora em língua portuguesa. Quando nós trazemos essas mulheres unificadas em torno da língua, e aí mais um dado do não tão querido para o Brasil e para várias nações do mundo, FMI, diz o seguinte... Opa, olá. Deixa eu tirar aqui o Siri, que esse Siri, eu não sei como é que ele entra. Ele diz exatamente o seguinte: se todos os falantes da língua portuguesa constituíssem uma nação, nós seríamos a sexta do mundo. E eu digo, opa, você acabou de me dar uma ótima ideia. Então, nós seremos uma nação em língua portuguesa, de mulheres em língua portuguesa. Então, esse, assim, é o nosso propósito, é a nossa visão, é aquilo que quando eu fecho o olho, e eu tenho certeza que muitas embaixadoras acontece a mesma forma, a gente consegue ver o mundo de mulheres empreendedoras em nossa língua, criando negócio, relacionamento, até porque isso é um dado também de uma pesquisa aqui da Universidade de Aveiro, de uma tese de mestrado, que diz exatamente, e isso é uma coisa que nós, às vezes, perdemos completamente o senso, os nossos contatos. Ela diz que a pesquisa que ela fez como forma de mestrado comprovou que a maior riqueza, gente, atenção, a maior riqueza da empreendedora são as relações ou a lista de contatos que ela tem. E nós praticamente não ligamos. Nós usamos sempre no nosso WhatsApp as 10 primeiras que estão ali sempre, aquelas 10, não é, que estão sempre ali a acompanhar-nos. E aí eu sugiro, vá até o final e comece tudo de novo. Não é? Comece tudo de novo, e nós vamos ver o poder que isso tem, isso salva negócio.
Isso salva negócios, salva empreendimentos, se nós fizermos isso. E eu tenho certeza que esse mesmo dado que apareceu aqui nessa pesquisa de uma tese de mestrado da Universidade de Aveiro, aparecerá em todos os lugares, porque isso é nosso feminino. A nossa maior riqueza são os relacionamentos. Obrigada, Patrícia, e tem que fazer sinal, senão não falo nunca. Depois, porque quando está a ser tão interessante que é difícil depois interromper, e sem dúvida, e também pela experiência que tenho tido nos negócios e trabalhar com vários países, que a ferramenta mais poderosa do mundo é o networking. E tenho evidenciado isso na primeira pessoa do nosso clube e efetivamente, ainda por cima quando é um networking feito entre mulheres. Aproveitando também esta vertente das relações, digamos assim, eu gostava de saber em que medida, ouvir a opinião da Cris e depois de seguida da Rijarda, também já temos aqui algumas perguntas do nosso público, em que medida a agência e o clube ajudam as mulheres no desenvolvimento das suas competências ou noutras vertentes para procurar o seu sucesso empresarial ou até o seu início empresarial, digamos assim. Por isso, Cris, se puder partilhar connosco e de seguida a Rijarda, pois antes de avançarmos para a internacionalização, pois já temos aqui algumas questões. Eu acho que tem talvez 3 pontos fundamentais que a gente tem que estar sempre colocando à disposição. Primeiro, é exatamente isso que a Rijarda falou sobre a força das conexões. Nós acreditamos profundamente que as conexões transformam. E aí não são só negócios femininos, transformam a vida de todas as pessoas, seja para o empreendedorismo, seja na tecnologia, seja para conseguir o próximo emprego. As conexões, elas são muito poderosas. Se a gente souber usar de forma positiva, produtiva, colaborativa essas conexões, isso faz toda a diferença. Mas isso também é um aprendizado, né? Seguir a lista dos contatos de baixo para cima, de cima para baixo, é um aprendizado, né? Como utilizar essas conexões para o seu negócio, para o seu momento de vida, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente precisa saber fazer essa distinção entre a conexão pessoal e a conexão profissional. Embora a nossa vida se misture nas 24 horas do nosso dia, e a pandemia mostrou isso, que tudo bem se misturar, sermos mulheres, mães, profissionais, né, empreendedoras, mas a gente precisa saber lidar com essas conexões de formas diferentes, dependendo do momento que a gente está buscando e fazendo essa conexão. Outro ponto fundamental é da capacitação para, talvez, 3 áreas interessantes aqui, que são que as mulheres têm um perfil um pouco mais tímido, se essa é uma palavra que eu poderia usar. A questão de finanças, então, quando a gente fala dos programas de empreendedorismo da agência, tanto a Empreendedora Curitibana, quanto o programa Bom Negócio, que é um outro programa de empreendedorismo que a gente dá gratuitamente para a população, quando a gente entra na gestão gestão de finanças, esse é um ponto que as mulheres têm mais dificuldade do que os homens. Não pela matemática, pela ciência, mas por lidar com os números de uma forma um pouco mais leve, ou um pouco menos agressiva. E tanto essa diferença na parte financeira para gerir financeiramente seus negócios, inclusive para fazer investimentos no seu negócio, ou para buscar dinheiro em outras fontes, para buscar investimento. Então, as mulheres precisam, sim, muito de apoio nessa jornada financeira para estruturar os seus negócios, seja simplesmente pela forma de apoio, de dizer, sim, você pode buscar um investimento, sim, você está apta a estar na frente do investidor ou a buscar um investimento em alguma instituição financeira ou ingerir o seu negócio. E o terceiro ponto que a gente percebe que não é um gap, mas é uma necessidade de sempre estarmos juntos desses negócios, é a questão do marketing digital, do uso da tecnologia ou da própria transformação tecnológica dos negócios. Enxergar os negócios, mesmo os negócios convencionais, e trazer as camadas de tecnologia que são necessárias para esse novo mercado.
né, para esse mercado que se abre, já se abria antes de 2020, né? Eu falo que eu falo de transformação digital há mais de 15 anos, mas 2020 escancarou essa porta e não é possível ninguém de qualquer área, de qualquer segmento, sejam homens ou mulheres, mas principalmente as mulheres, ficarem fora desse mercado tecnológico. Então, trazer a camada de tecnologia para o seu negócio não quer dizer que essa mulher vai abrir uma startup, vai fazer um aplicativo de um produto, não é isso. Mas vai vender pela internet, vai se posicionar na internet, vai posicionar no conceito de inovação daquele produto que é convencional, mas ela está se posicionando e está trazendo, né, inteligência de dados, inteligência de relacionamentos ali através da tecnologia. Então, são 3 pontos aqui que eu acredito que são fundamentais, que as nossas experiências de capacitação empreendedora, principalmente para mulheres, são sempre recorrentes. A gente sempre bate muito e sempre é a maior ponto de dificuldade ou a queixa das mulheres que trazem para nós como solicitação de apoio. Obrigada, Cris. Registrei, acima de tudo, também a componente de Curitiba também ter, em Val do Pinhão, ter estes cursos gratuitos para as mulheres. Isto é, sem dúvida, uma componente social muito importante que ajuda a desenvolver as mulheres. A Rijarda, a nível do clube, Mulheres de Negócios, de como é que ajudam as mulheres, como é que o clube ajuda as mulheres a desenvolver competências de negócio? Ótimo. O nosso clube, ele centra-se basicamente em 2 grandes pilares, né? Que um é o conhecimento, né? Nós achamos que a primeira liberdade feminina é a financeira, só existe liberdade com conhecimento, né? Então, assim, é um ciclo, realmente, nós investimos muito nesse quesito. É tanto que, por exemplo, as nossas reuniões que acontecem na primeira quarta-feira de cada mês, são reuniões que obedecem exatamente essa lógica. Primeiro, o conhecimento, e segundo, o outro pilar do clube, que é exatamente o network, ou relacionamento empresarial qualificado, né? Então, esse relacionamento, que nós, por exemplo, lá no clube, nas reuniões do clube, nós temos 2 grandes momentos dentro do nosso clube. Um é na reunião global, que acontece nessa primeira quarta-feira do mês. Nós nos dividimos em salas para exatamente conhecermos, não para vender, não é pitch de venda, não é? Porque às vezes as pessoas, muitas vezes, confundem o relacionamento com pitch de venda. Não é mais isso, não é? Nós já passamos dessa fase. Lá no clube, nós estamos sempre muito atentas a que a outra mulher tem, que junto com o que eu tenho, podemos potencializar e criar negócios. É tanto, Cris e nossas fantásticas pessoas que estão a nos ver. No mês de maio, isso graças a um trabalho fantástico da querida embaixadora Sônia Crisóstomo, né, nós fizemos uma pesquisa, só para você ter uma ideia, 73,6%, quase 74% das nossas mulheres do clube fizeram network, relacionamento, parceria dentro do clube. E destes, 36% resultaram em negócios. Veja, ninguém ali está a vender nada a ninguém. Nós estamos criando relacionamentos, e dali nós saímos com negócios, com cursos feitos, com franchising para abrir, enfim, com vários negócios a serem feitos, né? Então, o clube, ele investe muito nisso. Nós somos, na realidade, nós somos uma plataforma, nós somos simples, uma simples plataforma, intuitiva, feita por mulheres para mulheres. Só para você ter uma ideia, o clube, em março, foi dia 9 de março, 2 meses depois, nós já tínhamos a nossa plataforma, o nosso site e a primeira embaixadora, que é a nossa querida Rô Cordeiro, embaixadora do Brasil. Aí, em seguida, entrou já a nossa embaixadora aqui da Europa, que é a Olga Gonçalves. Então, assim, é um clube que ele vai, mesmo dentro da gênese feminina. Nós não vamos acertar tudo para depois começarmos. Não, nós vamos fazendo e ajustando. E uma das coisas que nós nos orgulhamos muito dentro do nosso clube é que nós não temos a burocracia. Nós não temos a burocracia. Então, teve a ideia, faz sentido, nós implementamos, fazemos ali o mercado teste e deixamos a coisa fluir, não é?
porque é um clube construído por várias mãos e várias cabeças, não é? Então, esses dois grandes pilares, não é o que me parece respondem objetivamente por esse crescimento e, de certo modo, esse sentido de pertencimento. O sentido de pertença no nosso clube é algo absolutamente concreto, real. Né? Então, isso me faz assim a mulher mais feliz do mundo e retorno àquilo que eu disse no início. Hoje, me sinto muito feliz, me indica teu currículo, presidente do Clube Mulheres de Negócios Portugal. Ponto. Percebe? Então, é isso, querida Patrícia. Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostava, antes de passarmos a falar, a desenvolver um bocadinho mais o tema da internacionalização, do empreendedorismo feminino, há aqui uma questão que acho que era importante antes de passarmos para essa componente. A questão é da Solange Galeano. Obrigada, Solange, pela questão. É bom, é bom ter as mulheres desse lado também a assistir a esta partilha destas mulheres inspiradoras. A questão é, a nossa realidade machista no Brasil ainda é muito latente, como é a realidade em Portugal. Eu, se calhar, começava pela Cris, para perceber, e eu sendo portuguesa, para perceber um pouco se efetivamente o Brasil tem esta realidade machista. E depois pedi à Rijarda para complementar, uma vez que já vive em Portugal há alguns anos, qual é a sua percepção sobre esta componente do machismo. Cris, faz favor. Infelizmente, né? A sociedade é machista e generalista, né? Então, a gente percebe, como eu falei no início, um discurso, uma tentativa de esse assunto não sair de pauta, que esteja sendo conversado em diversos meios, mas a realidade estruturante, né, da sociedade, ela ainda é muito, muito machista. E não é só, esse é um ponto importante, ela não é só machista, por homens, né? Foi feita uma pesquisa, ela não é muito recente, é de 2018, pelo Instituto Brasileiro pelo IBGE, que dizia o seguinte, que 50% dos homens, apesar de termos apenas 10% de mulheres na liderança sênior das empresas, né? 50% dos homens acreditam que as mulheres estão bem representadas na liderança das empresas brasileiras. Mas esse número até que é entendível, né? Ok, 50% dos homens que são dessa sociedade machista acham que as mulheres estão bem representadas, sendo apenas 10%. Mas essa pesquisa vai além e mostra que 30% das mulheres também acreditam que as mulheres estão bem representadas. Então, esse é um ponto de atenção. A sociedade brasileira, sim, é machista, sim, enxerga essa diferença, né, de gênero no mercado de trabalho, e a mulher também assimila essa visão no seu comportamento. Então, é uma sociedade machista como um todo. E aí eu ponho mais um ponto nessa discussão da Solange, Solange que é muito legal, tenho uma felicidade de reencontrá-la depois de muitos anos. A Solange foi minha parceira, fez faculdade comigo há mais de muitos anos atrás. Então, um outro ponto que eu coloco aqui nessa diversidade de gênero, e daí também queria entender como é que funciona, como é que é isso em Portugal, que além da desigualdade de gênero, a gente tem mais uma penalidade no mercado de trabalho, que é a penalidade da maternidade. Então, embora a gente queira e adore, né? Eu tenho 2 filhos, adore ser mãe, sou muito realizada por ser mãe, mas sabemos que a penalidade da maternidade no mercado de trabalho, ela é muito forte. Existem pesquisas que mostram no mundo inteiro, não só no Brasil, que de cada 10 mulheres, somente 6 retornam ao mercado de trabalho depois da licença maternidade. As mulheres, mais de 50% das mulheres empreendem depois da maternidade, então buscam no empreendedorismo uma forma de equilibrar suas vidas profissional e pessoal com filhos, e ao longo de 10 anos após a maternidade, os seus salários
apresentam queda de quase 50% e não voltam ao patamar original, mesmo depois de 10 anos da maternidade. Então, aqui é um outro ponto aqui de reflexão e, na verdade, que precisamos trabalhar, né? Rijarda, eu gostava que completasse para respondermos também a Solange, uma vez que ela pede, inclusive, a realidade machista do Brasil, se ela é latente ainda em Portugal, face à realidade atual. Eu gostava também de partilhar a sua opinião. Olha, Solange, atrevo-me a dizer que o machismo é uma praga que é uma praga mundial, é global. E o bom disso tudo é que é cultural. Ninguém nasceu com supremacia de um sobre o outro. Isso foi coisa adquirida. Se é adquirida, eu posso mudar. Então, assim, eu sempre procuro muito focar mais até no que nós podemos fazer mesmo, né? Já que, pronto, isso é uma constatação absolutamente real. Não é? Portugal é, de fato, um dos países mais machistas que tem, pronto, que se tem notícia, e, diferentemente até do Brasil, é uma coisa mais velada, porque muitas vezes, e aí tem um componente histórico muito importante, as mulheres simplesmente calam-se. Então, nós temos, pronto, essa situação, que é uma realidade, não é? É uma realidade que tem vindo a mudar. Não é? Acredito mesmo que isso, nenhuma liberdade, gente, vem por beneplácito, vem por conquista. Desconfie sempre quando aparecer coisas que foi dado por assinatura de contratos e tal. Liberdade, ela vem por conquista. E quem tem que fazer essa conquista é exatamente a parte interessada. Então, nós, na medida que nós estamos criando esses movimentos que diz o seguinte, nós não somos sexistas, porque não é o problema, o algoz da mulher não é o homem. Reconheço o machismo, mas afirmo que o problema da mulher não é o homem. O problema da mulher está exatamente na forma como ela se percebe. E é isso que a Cris falou. Não é? Então, assim, na medida em que eu me percebo de uma determinada maneira e que eu me coloco na sociedade de uma determinada maneira, não é? Eu, de certo modo, muitas vezes reforço esse machismo que é absolutamente afirmado por conhecimento, por produção de conhecimento. Nós, muitas vezes, temos teses científicas comprovando, inclusive, a diferença para menos do ser feminino. Não é? Nós temos ainda sociedades que a mulher, quando está menstruada, tem que andar a tantos passos do homem, não pode apertar a mão, não pode cruzar a comida, etc., etc. Nós ainda temos sociedades que cometem, não é? Que cortam clitóris para que a mulher não tenha prazer. Então, assim, nós temos aí alguns paradigmas que são muito fortes ainda no mundo, né? E que nós precisamos afrontar, como bem disse a Cris, no início, de peito aberto, de cara limpa, né? Sem julgar ninguém, assumindo para nós a autorresponsabilidade por isso. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando um passo, nós estamos aquela batidazinha da borboleta lá nos Andes, que impacta de algum modo lá no Polo Norte. É isso que nós estamos fazendo. Se cada mulher que tem consciência, que tem poder de escolha, começar a fazer isso, não é? Porque, atenção, gente, quem cria os homens somos nós. Somos nós que criamos os homens, somos nós que escolhemos os nossos maridos. Então, atenção, veja o que é que está sendo escolhido, veja o que é que você está fazendo aí. Então, como é que você está criando seus filhos, como é que você está criando suas filhas, o que é que você está negociando quando você vai fazer? É negociação o tempo todo. A nossa vida é um eterno negociar. Não é? Isso aqui não é discurso, não é retórica. Não é? Nós temos que, de fato, sermos absolutamente congruentes e coniventes com essa questão. E digo mais, homens inteligentes não gostam de machismo. Eles sofrem também com isso. Né? Então, que tal a gente começar a aproveitar essa deboleza aí, e transformar isso também...
palavras em que a nossa vida é um eterno negociar e nós já chegamos praticamente quase ao nosso tempo e temos que introduzir aqui o tema da internacionalização. E ainda temos aqui algumas questões também, vamos ver, vamos se calhar alongar-nos aqui mais uns minutinhos. Eu gostava também de perguntar a ambas que no âmbito da internacionalização, que tipo de limitações ainda percepcionam para a afirmação da mulher? Depois, juntando ainda outra questão, como é que vem esta parceria que vai florir e que estamos agora a lançar a semente entre a agência e o clube para ajudar as mulheres a internacionalizarem os seus negócios? E se calhar então passávamos pela mesma ordem, a Cris, se pudesse então partilhar connosco e agradecer. Bom, começando pela última parte da sua pergunta, né? Eu acho que essa parceria, ela vem... A Agência Curitiba, ela é muito adepta de parcerias. Nós acreditamos que trabalhar juntos, trabalhar em parceria com quem conhece mercados, com quem conhece processos, é a forma mais rápida da gente ajudar o cidadão, a pessoa lá na ponta, e no final das contas, o prefeito Rafael Greca, ele fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, a inovação, ela só vale quando ela se transforma num processo social, quando a gente muda a vida das pessoas. Então, as parcerias, elas acontecem isso de uma forma mais rápida, né? Então, trazendo o clube, trazendo essas personalidades fantásticas, como a Rijarda, vocês estão ouvindo falar e devem estar todas que estão ouvindo tão maravilhadas quanto eu, com o seu posicionamento, Rijarda, com a sua forma de enxergar o mundo, de se posicionar, de fato, no mundo, a Cida, a Sônia, a Patrícia, enfim, todo esse grupo do clube. Então, à disposição e colocando aqui o clube, introduzindo a lógica do clube também para as empreendedoras de Curitiba, da região metropolitana, né? A gente pode depois estender isso para o Brasil inteiro, porque a gente quer mais mulheres brasileiras internacionalizando. O clube, claro, depois a Rijarda pode explicar um pouquinho a forma, né, de ingressar no clube, mas independente disso, essa visão de internacionalização. Portugal é um país importante para o mercado europeu, e a gente sabe que o mercado europeu é importante, então acho que esse é um ponto fundamental. Entrando um pouquinho na tua primeira pergunta, assim, eu até gostaria de citar o Prêmio Empreendedora Curitibana, quando a gente lançou o prêmio deste ano, em 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, quem veio conversar conosco e falar um pouquinho foi a Tassiana Mello, a criadora, escritora de um livro, de um documentário chamado Do Jeito Delas. É esse livro aqui, ó. Ela e a sua parceira Fernanda passaram por mais de 24 países, entrevistando mais de 300 mulheres empreendedoras ao redor do mundo, em diversas culturas, em diversas línguas, e elas foram, assim, claras no entendimento de, independente de onde essas mulheres estejam, a percepção dessas mulheres era assim, por que você vai me entrevistar? Não tenho nada de muito interessante para contar. E aí elas começavam a contar a história, era uma coisa sensacional, uma história inspiradora, um negócio muito bacana. Então, essa visão de eu não tenho nada para contar é a visão que nós queremos cortar, é a visão de eu não tenho capacidade de internacionalizar, o meu negócio é pequeno demais para internacionalizar, eu não consigo, a barreira da língua é uma barreira, eu não consigo ir para fora do país, nunca pensei em internacionalizar, esse é um ponto que a gente precisa quebrar e talvez essa seja, assim, o grande passo, e eu não vou dizer o pequeno, é o grande passo, o abismo que nós vamos pular a partir de hoje para essa questão de internacionalização. Muito obrigada, Rijarda, só por gerirmos aqui o tempo. Vou pegar, vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. E eu vou pegar exatamente onde a Cris deixou. Então, assim, esse passo gigante, não é? Que agora nós estamos lançando, não é? Então, em primeiríssima mão, não é? E nós escolhemos, de fato, olha, Cris, a agência, o governo municipal de Curitiba, através do Greca, que é realmente um prefeito que nós temos, não é de hoje, é de longa data, não é? Todos nós que queremos bem as nossas cidades, temos nele uma referência importante.
Em primeiríssima mão, este vai ser a nossa primeira grande parceria institucional, não é, para levar, de fato, o empreender feminino, atenção que não é empreender no feminino, é a posse do empreender feminino, não é, para esse campo onde nós vamos juntar o conhecimento, o relacionamento e a experiência internacional, a vivência internacional através do clube. E, Cris, na hora que nós optamos em fazer esse clube de negócios em língua portuguesa, nós o transformamos realmente em algo muito interessante. Por quê? Veja, nós temos embaixadoras, por exemplo, em Cascavel, no interior do Ceará, que se não fosse o clube, ela não teria relacionamento com, por exemplo, a nossa embaixadora dos Estados Unidos, com as nossas embaixadoras aqui da Europa, e atrevo-me a dizer, até a embaixadora de Fortaleza, ali vizinho. Então, o clube, ele proporciona esses encontros, não é? Onde nós temos na primeira quarta-feira do mês, um encontro alargado, aberto para todos, e nós temos um outro interno, que esse sim é o poderoso, que é a Patrícia, juntamente com a nossa querida Anabela Martins, embaixadora do Reino Unido, coordenam, que é um network entre nós. Acontece exatamente amanhã, a segunda quarta-feira do mês. Então, neste nosso encontro, é quando todas nós nos juntamos exatamente para estabelecer aquilo que nós falávamos antes. Vamos descobrir o que é que nós podemos criar juntas, né? Porque a criatividade, gente, nós não tenhamos vergonha nem medo de sermos criativas. Este é hoje um grande ativo, né? E todas as empreendedoras, elas têm a criatividade sinônimo de inovação, não é? Que faz parte do universo da mulher empreendedora. Então, isso nós conseguimos materializar em negócios dentro do clube, em parcerias dentro do clube, não é? Então, esse Empreender Feminino, que é um programa, eu atrevo-me a dizer, talvez seja um dos maiores programas, porque ele é absolutamente, inclusive, por ser um negócio internacional, na nossa língua portuguesa. Nós seremos a 6ª nação do mundo e vamos bater na porta do FMI e dizer hello, alô, olha, nós realmente conseguimos concretizar aquela sua profecia, porque nós somos a 6ª economia do mundo. Ele vai exatamente possibilitar isso, né? Então, assim, eu estou muito contente, de fato, em ter Curitiba, que é, de fato, a grande vitrine do que há de mais inovador, interessante, moderno no Brasil, né? Quando eu estava aí em Fortaleza, eu fui diretora do Instituto da Cidade de Fortaleza, é um instituto muito importante lá, e sempre nós virávamos os olhos para Curitiba. Então, nós trabalhávamos o resíduo, olhávamos para Curitiba. O transporte urbano, olhávamos para Curitiba. Então, sempre nós temos, o brasileiro tem, não digo só o brasileiro, porque, como bem disse a Patrícia, hoje é internacional, nós temos uma referência mundial nas boas práticas, tanto ambientais, como sociais, como de governança. Então, é, de fato, uma cidade absolutamente coadunada com os princípios de uma instituição de impacto social positiva, não é? Nosso clube também o é. E é por isso que eu acredito que nós temos aí uma convergência, uma confluência para fazermos grandes coisas com mulheres espetaculares do Brasil e do mundo em língua portuguesa. Obrigada, Rijarda. Aproveitando agora, antes de terminarmos, estamos mesmo a chegar ao nosso fim de tempo, e para respondermos também à questão, acho que é importante, temos aqui uma questão que também é da Solange, que pergunta que gostaria de saber como posso internacionalizar o meu negócio. Sou assessora remota com foco em comunicação e tenho essa facilidade em atender todos os países. Não sei quem é que quer começar. Patrícia, eu acho que a Patrícia poderia responder. Sim, a Rijarda acabou de dizer, temos o Clube Mulheres de Negócios, integra o Clube Mulheres de Negócios e tem uma forma, porque apesar do nome do clube ser Clube Mulheres de Negócios de Portugal, é um clube de mulheres de negócios que falam português, que estão em vários sítios do mundo. Ou seja, não estamos a falar só do Brasil e de Portugal, estamos a falar de mulheres
que falam português e que estão em vários países. Por isso, essa pode ser, sem dúvida, a solução para esse desafio. Integra o nosso clube e terá, com certeza, fará parte da solução, porque vai usar a ferramenta mais poderosa do mundo, que é o networking. Cris, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta questão da Solange, uma vez que esta componente também da comunicação, e como referiu há pouco, a vertente do marketing digital, referiu nas suas palavras de há pouco, e por outro lado eu também gostava de esta questão da Solange completar, porque tendo por base que Curitiba é um exemplo, como referi há pouco, mundial, está no ranking, e temos várias pessoas a ouvir, e que acho que é interessante as mulheres de negócios que estão pelo mundo ir ler o caso de Curitiba, porque no ranking das 7 comunidades mais inteligentes do mundo, isso é uma bandeira internacional, e eu tenho curiosidade em perceber o que é que de Curitiba tem de diferenciador. É as mulheres que estão à frente destes projetos e que fazem esta bandeira? Será que são as mulheres? Será que é um homem que puxa as mulheres para fazerem acontecer? Eu gostava, já que o tema é a internacionalização das mulheres nos negócios, que a Cris partilhasse isso connosco para encerrarmos depois, só para uma mensagem final. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Acho que aqui também divido em 2 pontos. A primeira, complementando que você mesmo respondeu com relação à pergunta da Solange, mas no final do ano passado nós fizemos a gente tem um programa para startups que é forte de internacionalização e de internacionalização de cidades. São dois assuntos que a gente trata de uma forma muito forte dentro da agência Curitiba, o processo de internacionalização da cidade, dos programas da cidade e o processo de internacionalização das empresas. Quando a gente fala em empresas, a gente fez no final do ano passado uma parceria com a Core Angel, que é uma venture capital daí de Portugal, coincidentemente também, e eles fizeram uma seleção de algumas empresas, algumas startups, para abrirem negócios aí em Portugal neste ano. Fizemos em 2020, as empresas foram para lá em 2021. E eu aprendi nesse processo que existem processos burocráticos diferentes em Portugal do que nós estamos acostumados no Brasil, né? Então, um dos pontos fundamentais para quando a gente fala em internacionalização de negócios é, primeiro, a gente entender quais são as camadas burocráticas, as camadas legais de entrada em outros países. E aí, se a gente falar de União Europeia, a gente está falando de um processo, se a gente falar de Estados Unidos, a gente está falando de outro processo, se a gente falar de América Latina, a gente está falando de outros processos, e qual é a aderência do meu negócio, do meu produto para esses mercados, né? Então, no final das contas, voltamos ao ponto de planejamento de negócio, né? Esse é um passo que as empresas elas precisam dar com uma clareza técnica, uma clareza administrativa e uma clareza de expansão de negócio, né? Nem todo negócio está pronto para internacionalizar, mas todo negócio pode internacionalizar. Então, acredito que o clube possa ser essa porta de apoio. Existem várias outras empresas, né? Até a questão desses investidores internacionais que vêm para o Brasil e buscam Curitiba muito para essa visão de internacionalização, por entenderem que sim, os negócios que são realizados em Curitiba, no Paraná, são negócios potentes. E aí, quando a gente fala de internacionalização de cidades, a Rijarda lembrou, né? Curitiba, na verdade, ela tem o seu DNA de inovação, né? Quando se inovou nos anos 70, 80 com transporte público, os nossos programas de reciclagem, quando ninguém se falava em sustentabilidade, como se fala hoje ESG, a gente já lançava nos anos 90 o programa de reciclagem de Curitiba. Então, são exemplos que vieram se aprofundando, vieram melhorando ao longo dos anos. Hoje a gente tem um master plan, na verdade, um planejamento urbano seguido consecutivamente por muitas gestões, né? Curitiba é uma cidade altamente planejada, nosso Instituto de Planejamento Urbano é um instituto que também é referência mundial por ter
esse plano diretor, esse plano gestor de cidade lá desde os anos 70, já com uma visão de futuro. Então, esses são pontos importantes. O que a gente fez a partir de 2017? Colocou a camada com a visão de cidades inteligentes. Então, que venha a tecnologia, que venha a articulação do ecossistema de inovação e que venha, talvez, essa visão multissetorial da evolução das áreas, né, da evolução da cidade. Hoje, uma cidade não consegue mais, só com a gestão municipal ou com o setor público, expandir em tudo que se precisa, né, na complexidade que o mundo vem vivendo e na globalização. Então, a gente realmente precisa se abrir como cidade para testes de novas coisas. Então, Curitiba é uma cidade, uma Fab City, né, nós somos uma cidade que se abre para a experimentação, se abre para o novo, com a visão ainda de ser fiel ao que nós construímos até aqui, mas entendendo que os passos seguintes, eles têm um olhar muito mais longe, assim. Eu acho que esse é um ponto muito, muito forte. E é por isso que a gente é reconhecido como uma das maiores cidades inteligentes do Brasil, do mundo, né? Uma das principais do Brasil, como comunidade inteligente. Ano passado também a gente ganhou um prêmio que a gente gosta muito, que é o Wellbeing City, da instituição canadense, que falava numa categoria de cidade vibrante. A gente gosta muito desse termo, somos uma cidade vibrante. Muito obrigada, Cris. E agora, para terminarmos, eu gostava de vos pedir uma mensagem de motivação para deixarem às mulheres que falam português pelo mundo para desenvolver e internacionalizar os seus negócios. E vou trocar aqui um pouco as voltas, estive aqui a cronometrar o tempo, e como anfitriã é a Cris, vou passar para esta mensagem de motivação à Cris e depois à Rijarda, para depois fazermos um resumo final. Muito obrigada. Bom, é sempre uma delícia conversar com outras mulheres sobre o tema do empreendedorismo feminino. Essa é uma bandeira minha pessoal, além de profissional, pela Agência Curitiba e pela Prefeitura de Curitiba. Acho que nós temos um longo caminho pela frente. Acho que nós temos que continuar falando sobre o tema, mas acho que a gente precisa transformar essa fala em ações concretas de curto prazo. Então, quais são as ações de curto prazo que eu posso fazer no meu negócio, na minha empresa, na minha família, né, com os meus amigos, para melhorar a questão da inclusão feminina, e a inclusão em todos os sentidos também na nossa sociedade, na transformação. Tenham a Agência Curitiba e todos os programas Vale do Pinhão como grande apoio para essa questão. Então, no site agenciacuritiba.com.br ou valedopinhão.com.br, vocês têm ali todas as informações. Nós fazemos incansavelmente eventos e discussões e programas para estarmos cada vez mais e sempre próximos dos nossos públicos, assim. Então, quem está nos assistindo, seja sempre muito bem-vindo de qualquer lugar do mundo aqui em Curitiba. Rijarda, por favor. Olha, primeiro, assim, é uma alegria muito grande quando encontramos pessoas que são dispostas a conversar sobre temas que não necessariamente têm todos a mesma visão, né? E quando encontramos, que eu acho que a grande ideia do relacionamento é nós encontrarmos pontos de sinergias. Aquelas coisas que são contrárias, que são negativas, a gente pode deixar aqui do lado. Porque quando a gente foca no que não dá certo, é para lá que nós vamos. Então, assim, focar naquilo que realmente interessa. Isso em qualquer relação, em qualquer situação. Consiga tirar o que de fato unifica, o que de fato une, o que de fato constrói. Porque senão a gente não anda, né? Então, essa nossa conversa de hoje, assim, na qual me sinto absolutamente à vontade, tranquila e muito bem acolhida, tanto eu quanto as embaixadoras do clube, especialmente aqui a minha querida Patrícia, que eu quero já de antemão agradecer muito a sua disponibilidade, né, por estar aqui conosco.
Acontece porque nós nos sentimos, de fato, acolhidas, né? Acontece porque nós encontramos sinergia, acontece porque nós temos pontos confluentes, e são nesses pontos que nós vamos fazer, não é? E eu digo sempre assim, talvez fosse o tempo de nós começarmos a trocar o valor, o peso que nós damos às palavras. Eu não quero ajudar mulheres. Eu não quero ajudar mulheres. Eu quero ir com mulheres ao encontro daquilo que nós vamos construir. Não é mais ajuda, né? Então, o empreender feminino que nós estamos fazendo e que nós vamos fechar essa parceria fantástica com a prefeitura é um reconhecimento desse momento que nós estamos vivendo. É um novo momento. É um momento onde as mulheres que já são, no Brasil e em Portugal, 49% que mais publicam. Isso é uma mudança de paradigma absolutamente sério, porque é aquilo que eu falava antes, se a liberdade financeira é a primeira feminina, somente o conhecimento liberta. E para nós termos uma alteração de paradigma, uma mudança cultural, que inclusive nos coloca em pare, no mesmo caminhos diferentes, mas no mesmo peso do mundo masculino, nós temos que conhecer, não é? E isso que o clube faz. O clube é assim, nós desenvolvemos esse projeto, que não é um projeto do clube, é um projeto nosso e dos parceiros. É nosso e da Agência de Curitiba de Desenvolvimento e Tecnologia. Não é um projeto do clube, é um projeto nosso, que queremos construir um movimento empreendedoras absolutamente inclusivo, onde a senhora que mora no interior do Paraná, como acontece no meu Ceará, no interior do meu Ceará, possa se relacionar com empresárias, empreendedoras, mulheres espetaculares assim como elas, em qualquer lugar do mundo. Porque nós funcionamos como uma plataforma e nas nossas reuniões. É simples, não tem nada complexo. A complexidade é exatamente a concreteza do simples. Então, assim, é muito simples participar desse movimento. Só para você ter uma ideia, isso que muito bem a Cris falou, que nós temos que, inclusive, trabalhar muito essa parte técnica. Uma das masterclasses do nosso clube, do programa Empreender Feminino, é exatamente internacionalização e investimento de negócios, né? Então, quando a mulher participar desse programa, ela vai ter uma série de conhecimento absolutamente focado no negócio dela, no negócio para ela. E o que é muito interessante nesse programa é que somente 20 mulheres por vez. Nós podemos ter 1 milhão de mulheres, serão sempre 20, mais 10% para mulheres que não têm condições, por uma série de razões, de fazer parte desses 20. Então, nós temos também esse nosso comprometimento social e da governança, porque é esse o momento, né? E eu acho que Curitiba é um grande exemplo disso. Então, assim, são 20 mulheres que estarão ali sendo estimuladas, treinadas, para que, de fato, desencadeie esse processo da nação empreendedora, até porque, ao entrar no programa Empreender Feminino, ela já entra direto no clube e passará 1 ano convivendo com a experiência empresarial feminina que acontece no clube. Então, assim, é esse movimento que eu tenho certeza será absolutamente positivo para os negócios, não só para os negócios, para as vidas das mulheres. E quando eu falo em vida feminina, eu falo na família desta mulher, nas relações dessa mulher, porque nós temos isso, nós mulheres somos alargadas. Então, não tenham vergonha de ser quem são. Nós somos criativas, nós somos emocionais, sim, nós somos emocionais, nós rimos, nós choramos e nós fazemos as coisas acontecerem. Então, ação, ação, ação. É isso, queridas, minhas queridas lindas. Já passamos a nossa tolerância de tempo. Tínhamos aqui 2 questões, uma delas à Paula Araújo eu posso responder já, porque ela queria saber como é que podemos participar ou nos inscrever no clube. Nós estamos nas redes sociais todas, tem o site, o Clube Mulheres de Negócios de Portugal, BT, é fácil, por isso procure-nos nas redes sociais, rapidamente nos vai encontrar também. Depois tem uma outra questão, que é da Mónica Ribeiro Machado, que diz: Cris, quando vamos criar um comitê de internacionalização em Curitiba, feito por mulheres, internacionalizar pequenos negócios? Gostei muito dessa live.
e se calhar eu agora culminava para encerrar o final e a Cris depois corta a fita no final para encerrarmos e responde a esta questão. Fazendo agora aqui assim um resumo final para encerrarmos a nossa live, eu gostava só de partilhar aqui alguns registros que fui tirando, alguns apontamentos que estas mulheres nos transmitiram e que eu gostava de fazer um resumo e para partilhar convosco, para quem não teve desde o início. Algumas palavras, algumas frases que elas partilharam connosco. As mulheres deviam arriscar mais. A má relação que a mulher tem com o dinheiro. O prémio Empreender Curitibano. Premiação das mulheres é dar-lhes credibilidade, é possibilitar-lhes uma mentoria. Empreender é o verbo da ação feminina. A mulher foi a primeira que perdeu o emprego na pandemia. O poder feminino. A mulher vive num mês o que a natureza vive num ano. Homens e mulheres são fundamentais no mundo. Deixar de ter o ser, de aproximar o ser do ter. As mulheres precisam de apoio na jornada financeira. Só existe uma liberdade, que é do conhecimento. A força das conexões. Em língua portuguesa, junta pelo mundo, é a 6ª nação maior do mundo. A maior riqueza que existe é empreender. Todo o negócio pode internacionalizar. O livro, O Jeito Delas. Curitiba, uma cidade inteligente, que se abre para a experimentação, que se abre para a inovação. Focar no que interessa, construir. O projeto da agência e do clube. Empreender feminino. Muito obrigada, foi uma honra estar à conversa convosco e gostava de agradecer imenso, foi uma sessão muito interessante para mim, julgo que ajudou também a clarificar a visão de 2 mulheres de referência, que eu posso dizer que são de referência mundial, em língua portuguesa. Cris, convido a encerrar a sessão com umas palavras finais, uma vez que é anfitriã deste projeto fantástico que é o Vale do Pinhão e que hoje culmina com a cereja na ponta do bolo, que é esta parceria com o Clube Mulheres de Negócios. Muito obrigada. Tenho a palavra. Obrigada, Patrícia, e assim, sensacional sua condução, sua troca. A próxima vez a gente vai querer que você fale mais, porque é uma delícia ouvi-la falar isso, tá? Que é gostoso, mas também você trazer todo o seu conhecimento aqui para nós, né? Para todo esse ecossistema. Obrigada demais, assim. Agradecendo vocês por escolherem Curitiba, por se disponibilizarem a fazer essa entrada no Brasil com o clube, mas fortemente com o apoio à causa. Né? Então, acho que em termos de internacionalização, como eu falei, a gente trabalha muito forte na questão de internacionalização, adoro a provocação da Mônica ali, fazer um comitê de internacionalização feito por mulheres. Mônica, venha, vamos fazer, a gente sempre fala, venham, e a gente faz acontecer. Acho que a questão de internacionalização, como eu falei, passa por vários pontos fundamentais, e a gente está aqui para ajudar nesse processo, né? Ajudar no mínimo, nesse conhecimento do que se precisa fazer para a internacionalização. Então, obrigada por essa live, obrigada ao time da agência e ao time do clube, né? Principalmente aqui nas pessoas da Síbia, nossa coordenadora gestora dos programas de empreendedorismo feminino da agência, e a Cida e a Sônia, né, que foram fundamentais nessa conexão aí, por parte do clube, e, de novo, colocar sempre a agência à disposição de vocês, e daqui para frente a gente vai comunicando as formas
das parcerias, como essa parceria vai evoluindo, né? Quais são os programas que a gente já vai disponibilizando aí para as empreendedoras de Curitiba e do Brasil. Então a sessão. Muito obrigado, Cris. E obrigada a todos por nos acompanharem. Em breve voltamos a estar no ar para partilhar as nossas histórias e as nossas experiências inspiradoras. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.